Vivemos em um sistema econômico que se baseia na propriedade privada dos meios de produção, no lucro e no trabalho assalariado. Estou falando do capitalismo. Com o avanço e a intensificação da produção no sistema capitalista ao longo do século XX, inicialmente nos Estados Unidos, e depois se espalhando para o resto do mundo, deu-se origem ao que conhecemos por sociedade de consumo. Sendo assim, o desenvolvimento econômico e social é pautado pelo aumento do consumo visando o lucro do comércio e das grandes empresas. O ato de consumir causa a falsa sensação de realização, fazendo com que os consumidores esqueçam, por alguns instantes, o sofrimento e a opressão sofridos em seus cotidianos de trabalho. A principal desvantagem do sistema capitalista é a desigualdade social, nítida entre os donos dos meios de produção e os que produzem em troca dos salários, ou seja, os empresários e os seus empregados. Um dos males que vem assolando a nossa sociedade é, sem dúvidas, o impulso de consumo ou consumismo. Mas o que é o impulso de consumo? Como o próprio nome explicita, é o ato de consumir de forma aleatória, sem planejamento, na maioria dos casos, comprando tudo que não precisa por um principal motivo: a simples necessidade da aceitação e do pertencimento social. Em suma, a sociedade capitalista é refém do consumismo. Todos esses conceitos, aliados à falta de educação financeira, formam o foco do tema do vídeo de hoje. Neste vídeo, irei falar sobre como as pessoas menos favorecidas financeiramente desperdiçam seu limitado dinheiro, gastando com algo que com certeza está muito aquém das suas realidades. Após assistir a diversos vídeos a respeito do assunto e analisar certas situações e certos padrões de comportamentos, vi o quão bizarras, e por vezes, irracionais são certas pessoas, as quais se deixam dominar pelas imposições do mercado consumista e das mídias manipuladoras, no sentido de que existe uma espécie de padrão de comportamento para a aceitação e o pertencimento social. É espantoso ver que, ainda que vivam vidas regradas, limitadas, e por que não dizer, precárias, tem pessoas que se sentem na obrigação de acompanhar um estilo de vida que não lhes pertence e que na verdade está muito distante das suas realidades financeiras. E essas pessoas agem de forma extremamente inconsequente, se endividando, fazendo empréstimos exorbitantes, em prol de adquirir o tão sonhado iPhone. Vem com a gente comprar um iPhone 14. Estamos indo de ônibus porque o dinheiro do Uber já fica pra capinha. Nice! Eu vejo esse tipo de atitude como algo tragicômico, e de fato não dá para não tecer algum tipo de comentário no sentido de ver o quão patéticas e vazias são essas pessoas, que, se bem observarmos, têm o combo completo no que se refere ao assunto burrice. E não se importam de servirem de chacotas e piadas vindas daqueles que de alguma forma conseguem ter esse discernimento para separar o normal do ridículo. E isso é muito triste. Isso mostra o quão debilitada, destruída e destituída de um mínimo de raciocínio se encontra a grande maioria da nossa população, com seus atos imprudentes e totalmente desprovidos de bom senso. Eu queria falar aqui, é para ter um celular, tá, o iPhone, um carregador, uma capinha, uma película e... acho que é só isso. Gente, olha que abuso. Chegou a hora de fazer um unboxing que você mais esperava. Coitado do seu celular atual que vai ter que filmar isso. Ai, meu Deus, ele veio todo coisado. Ele veio todo coisado. Ele veio todo coisado. Um fato curioso é que grande maioria desse tipo de pessoas, entregues aos caprichos impostos por uma sociedade tão exigente e elitista, moram em áreas de vulnerabilidade social, e em alguns casos, em casas que nem mesmo reboco tem nas suas paredes. Eu mesmo já vi casos de pessoas que moram mal, vivem em condições precárias que adquirem o iPhone. Realmente não dá para entender, a conta simplesmente não bate. Minha irmã trabalha em escala 6x1 e hoje era o dia da folga dela. Ela já tinha assinado todos os papéis e só estava esperando a compra ser liberada para fazer a retirada. Após alguns minutos de espera, a compra foi liberada e ela saiu correndo. Vamos abrir aqui agora. CLT, ó. Telefone, Gente. carregador,
chavezinha pra vir pra botar o chip e o manual, tá? Tá bom. Saímos da loja e fomos lanchar. E após, fomos comprar a capinha dos celulares. Então vai ter parte 2. Quero fazer um adendo, não tenho nada contra a pobreza financeira, pois isso, a grande maioria de nós, brasileiros, somos. O meu questionamento é em relação ao pior tipo de pobreza, que é a pobreza espiritual, e no caso dessas pobres almas em questão, elas têm as duas pobrezas, a financeira e a espiritual, para deixar tudo ainda mais difícil. E antes que apareçam os tais dos lacradores desocupados, me questionando o que eu teria a ver com as vidas dessas pessoas, eu vou logo responder. Não tenho nada a ver, e nem quero ter, até porque eu tenho a minha vida, e estou pouco me lixando para isso, mas nada me impede de comentar absurdos como esses. Eu sei que isso jamais vai entrar nas cabeças desses tapados, pois além das limitações financeiras, eles têm sérias limitações cognitivas, o que significa que demoram a entender as coisas, e isso, quando conseguem entender alguma coisa. Bem bonito. Enquanto eu vou abrindo a caixa, aproveito para falar para vocês, se vocês quiserem ver como foi a primeira assinatura, o vídeo está fixado no meu perfil. Anteriormente eu estava com o iPhone 13 e agora migrei para o 15. A Lu, em forma de fidelizar o cliente, oferece condições especiais para quem já foi um cliente no ano anterior. Logo, acabei pegando um iPhone 15 bem mais em conta do que eu peguei o 13 no ano passado. Vale muito a pena, galera. O montante de absurdos comportamentais que presenciamos todos os dias, como é o caso do tema aqui discutido, deve-se ao fato de que estamos em um país cujo sistema educacional está falido, o que acaba por colaborar com os altos índices de pessoas com baixo nível de inteligência, pois a inteligência a gente desenvolve com estudos, leituras, buscas por conhecimento, tudo o que esse tipo de pessoas mais detesta. E antes que você fique chateado ou com raivinha, eu posso afirmar que não preciso de nada, além de mostrar este conteúdo para que possa corroborar os pontos de vista e afirmações aqui narradas. E não bastasse todo esse festival e show de horrores, eu não sabia que já tem até empresas que alugam o tal do iPhone, e o mais deprimente é saber que tem gente que aluga o iPhone. A que ponto nós chegamos? E eu, que tenho um iPhone alugado, nunca foi meu, nunca será meu, e agora eu vou fazer um upgrade para alugar outro. Esse daqui é o iPhone 14, normal. Eu ainda não terminei a assinatura de um ano dele, mas eu vou assinar outro, o iPhone 15, e é sobre isso. Decidi nunca mais ter telefone na minha vida e alugar, então todo ano estarei de telefone novo. Eu penso que isso possa ser algum tipo de debilitação mental, ou algum outro tipo de carência, além da de aceitação, e a do pertencimento, já citados. Talvez seja a mania de ostentação que esse tipo de gente tem arraigada em sua essência, exibindo atitudes estranhas, e achando que tem que dar satisfação de tudo que faz, de tudo que come, de tudo que adquire, a tudo, e a todos, tem que postar. Essa é a regra para a tão sonhada aceitação e pertencimento social. Quanto eu paguei no aluguel do meu iPhone? Sim, aluguel do meu celular. Bom, como eu trabalho com marketing digital e o celular que eu gosto de utilizar é o iPhone e ele todo ano tem uma atualização e eu sempre quero trocar, apareceu um anúncio pra mim de uma empresa que faz aluguel de iPhone. Pensei, por que não? Já tem seguro de perca e roubo, tem seguro de perca e roubo, tem seguro de perca e roubo. Você passa um ano com o celular, você já quer trocar por o superior, depois o iPhone desvaloriza, você não consegue vender. Pensei, vamos testar. Bom para as empresas, que jogam as iscas, e os bobinhos caem que nem uns patinhos na estratégia de extorsão implícita. Meus amigos, ainda tem filósofos que dizem que o importante é ter um iPhone novo todo ano, sem a necessidade de ser proprietário, pois para que ser dono das coisas, né? Olhar a vida de vocês, se vale a pena, tem que olhar a vida financeira de vocês, as coisas de vocês, com quem vocês trabalham, quanto vocês usam o telefone de vocês. Eu uso pra caramba o telefone, então pra mim compensa eu ter um telefone novo, ó, anualmente, tá vendo? E aí aqui, ó, eu tô com o 15, então assim, eu pego que lindo, sempre vi o preto, eu amo o preto, sempre tive o preto, gente. Ah, tá, aqui dentro tem, um negocinho, tá vendo, ó, veio o negocinho já. E ó, vamos lá, tirei a película,
E pra mim é ótimo, eu gosto de estar com o celular do ano, eu gosto de estar com um celular bom, na minha opinião, eu sempre usei o iPhone, um celular que tem uma câmera boa, um celular que tem uma memória ok pra mim, um celular que me atende bastante pra mexer nas coisas, editar, ir pra lá, pra cá, tipo, no sentido de um aplicativo pro outro e não ficar travando. Positivo que, tipo, não tem por que eu querer ter isso pra mim, posse disso, entendeu? Tipo, essa é uma coisa meio ultrapassada já, sabe? Tipo, por que ter posse das coisas, de tudo? Preciso do telefone pra trabalhar e eu gosto de estar com o telefone alugado. Eu até tento não comentar sobre pérolas como essa, mas eu tenho que falar. Olha a mentalidade desse animal. Ou seja, é perceptível que as pessoas que aparecem aí nos vídeos são de baixíssima renda, desprovidas de quaisquer resquícios de educação financeira, e muito menos de inteligência cognitiva. Aí, eu entro em um outro ponto bem pertinente, porque a quase totalidade dos brasileiros não tem educação financeira, e acabam se sujeitando a situações bizarras, como as que eu narrei. Antes que eu responda a essa pergunta, deixa eu falar uma coisa, que talvez você não saiba. Em países desenvolvidos como Finlândia, Canadá, Suécia, Noruega, Dinamarca e até mesmo Israel, a educação financeira é passada nas escolas, desde a educação infantil. Esses são os países nos quais seus governantes gerem em prol do desenvolvimento do bem comum, de modo a promover o crescimento e desenvolvimento como um todo. Agora, respondendo à pergunta que eu deixei em aberto, a maioria dos brasileiros é analfabeto financeiro pelo simples fato de que o governo brasileiro jamais, veja bem, jamais vai oferecer aulas de educação financeira às nossas crianças, pelo simples fato de que isso afetaria seus interesses escusos, sujos, podres, no objetivo de se perpetuarem no poder, como é o que acontece. Não precisa ser muito inteligente, e muito menos cursar uma faculdade para entender que para o governo brasileiro, é muito mais interessante que o povo cresça burro, incauto, alienado, ignorante e pobre, pois assim, esse povo vai sempre viver na dependência financeira e dos famigerados empréstimos a juros altíssimos, além dos juros das prestações de compras a longo prazo, como o do iPhone, que na verdade se configuram como verdadeiros financiamentos, não como compras comuns. Na verdade, essas compras a longo prazo servem para tirar o dinheiro de quem não tem, mas que faz de tudo para adquirir o bem desejado. E é disso que essa cambada de abutres, conhecidos como políticos, vive, além, claro, das enormes cargas tributárias que nos são impostas. É assim que eles mantêm seus luxos, como os inúmeros auxílios, como auxílio paletó, auxílio moradia. Vejam bem, auxílio moradia, mesmo que essa cambada de inúteis ganhem salários altíssimos, acima de 40 mil reais. Eu ia esquecendo um fato bem relevante, é claro que um povo esclarecido jamais os colocariam no poder, pois em vez de fazerem manifestações pelas derrotas da seleção brasileira de futebol, ou dos times que torcem, esse mesmo povo ignorante iria fazer manifestações para cobrar o cumprimento das promessas de campanha. Aí, a casa cairia para esses vagabundos, com certeza. Dito isso, vocês agora começam a entender a grotesca diferença entre os estilos de gestão pública. Os países desenvolvidos são governados por homens que visam o bem e o crescimento da nação, como um todo. Enquanto os vagabundos do Brasil governam em causa própria, e assim vão simplesmente acabando com a reputação do Brasil, de país tropical, abençoado por Deus. Pelo que se vê, essa reputação está bem equivocada. Vejam bem, o objetivo deste vídeo é simplesmente tirar as vendas dos olhos daqueles que tiverem mente aberta para enxergar a realidade dos fatos. Jamais tenho o objetivo de ridicularizar ninguém por sua classe social ou viés político. Não se trata disso, se trata de comentar sobre o atual contexto ao qual estamos inseridos. Penso que todos temos o direito de almejar pelas boas coisas da vida, mas temos antes que entender que a vida é feita de prioridades. E temos que nos disciplinar em todos os segmentos de nossas vidas. Se você pode ter um iPhone, ótimo, fico muito feliz, desde que você realmente tenha condições para ter. E que não fique fazendo papel de bobo, querendo ostentar e ser algo que não é. Servindo de chacota, a exemplo dos que de forma ainda mais deplorável, que nem podem ter um iPhone. E ainda assim, gastam o que não têm para manter as aparências.
Se você chegou até aqui, eu só tenho a agradecer e parabenizar por você ser tão forte e encarar esse pequeno choque de realidade. E se caso você esteja agindo dessa forma equivocada, e tenha entendido que este vídeo tenha sido útil para lhe esclarecer. Ótimo, eu fico muito feliz em poder ajudar, e em ver que você mostra crescimento como pessoa. E esse foi nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, e se sim, comenta aqui se você já conheceu ou conhece alguém agindo dessa forma equivocada. Aproveite para deixar aquele like maroto para fortalecer o canal e me incentivar a trazer novos conteúdos, sempre levando um papo reto. Muito obrigado.